E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Guia do Obsidian. E hoje a gente vai falar sobre metadados e também do plugin DataView, tá? Que na minha opinião é o plugin mais poderoso do Obsidian, tá? Porque ele vai transformar o nosso cofre num banco de dados. E através do plugin você vai conseguir filtrar informações, construir tabelas, construir listas, enfim. Primeiramente, esse negócio aqui que eu não sei falar o nome, IAML, não sei. Ele vai tratar os seus arquivos, ele meio que trata de criar metadados do seu arquivo, tá? Então essa linguagem aqui, que é essas propriedades aqui, ó, o que ela faz? Ela simplesmente vai colocar metadados nos seus arquivos, tá? Como eu falei para vocês, gente, nas primeiras aulas, né, o Obsidian trabalha com arquivos locais, tá? E todo arquivo local ele possui metadados, seja da data de criação, da última alteração, enfim, ele possui metadados, tá? Então, pessoal, vou criar uma nova nota aqui para mostrar para vocês, né, essa, essas propriedades que se tornam metadados, tá? Então você começa uma nota normal no Obsidian e você vai colocar três hífens assim, ó. Um, dois. No terceiro ele vai abrir para você propriedades. Aqui, ó, percebam que ele já traz uma lista de todas as propriedades que eu tenho aqui no meu Obsidian. Eu posso criar qualquer uma outra que eu queira, né? Mas se eu não quiser, se eu quiser reaproveitar, na verdade, é só clicar aqui que ele já vai reaproveitar. Bom, vou colocar aqui, ó, propriedade de texto, tá? Para mostrar para vocês que isso aqui é um texto, ó, isso é um texto, tá? Como se fosse um banco de dados e eu estou colocando uma propriedade de texto em alguma entrada desse banco de dados, tá? A diferença do Obsidian, como já falei, ele está trabalhando com arquivos locais, tá? E essas propriedades, ela vai ser tratada pelo sistema do seu computador como metadado do arquivo, tá? Essa é a principal diferença, tá? Vamos colocar aqui, ó, como lista, né? O próprio Obsidian traz esse nome aqui, ó, argumento de lista. E aqui a gente pode criar, né, ó, status como ativo, como arquivado, como uma ideia, como, enfim, você pode utilizar da maneira que você quiser, tá? Temos também aqui número, né? Também é uma propriedade que o Obsidian suporta. Número, valor aqui, ó, você vai ver que ele só aceita valores daí. E aí, para demonstrar, eu vou só colocar de teste aqui para a gente falar sobre os outros, né? Que é o checkbox. Também serve para você determinar status, né? Ao meu ver, você pode usar um checkbox como, ao invés de teste, você coloca aqui, ó, arquivar, né? Aí você vem aqui, coloca como checkbox. E aí, ó, por exemplo, quero arquivar esse projeto aqui. Você vai lá e marca ele para dizer que ele está arquivado, né? Temos aqui uma muito interessante, que é o aliases, né? Isso daqui, a gente meio que diz pro Obsidian que a gente pode citar a nota utilizando um outro nome, um outro título, sabe? Por exemplo, vamos supor que aqui eu estou falando somente dessa linguagem e DataView, né? Vamos colocar assim, que eu estou falando do YAM e do DataView. Aí no alias, se eu quiser citar essa nota em outra nota, só que eu não quero colocar esse nome aqui porque não vai fazer sentido, eu só quero colocar DataView. Aí aqui no alias eu coloco DataView, entendeu? Aí, ó, vou criar outra nota só de teste, caso eu queira citar aquela nota que eu dei ali aquele nome, ó, eu posso colocar ela como o nome original, ou como eu coloquei no aliases o DataView, eu posso utilizar somente, ó, o DataView. Tá vendo que interessante? Ó, se eu clico aqui, vem para cá, e se eu clico aqui, ó, somente no DataView também vem para a mesma nota. E aí meio que você faz outros contextos, né, outros sinônimos para citar aquela nota, o que é muito interessante, tá? Deixa eu ver se ficou alguma propriedade para trás aqui que a gente não falou. O teste e faltou a gente falar de data, mas é uma propriedade de data, né? Ele vai trazer aqui o dia, mês e ano para você colocar ali. Você clicar no calendáriozinho, ele vai abrir aqui, ó. E a gente tem também data e hora, né? Que aí só vai acrescentar aqui o horário, né? Tanto é ó, que se você colocar hoje, ele vai pegar aqui o horário de agora também e já vai colocar ali. Tá bom, gente? Então isso daqui são metadados dos seus arquivos, tá? E por que que isso é tão importante? Porque através deles
aí a gente utilizando o plugin DataView, eu consigo fazer filtros e trazer para algumas páginas arquivos que eu quero que apareçam ali, tá? Lembra que quando eu fiz aqui o guia do Notion, eu fiz uma aula sobre filtros? Então, é basicamente a mesma coisa, só que obviamente a gente vai usar uma linguagem diferente, porque o plugin DataView é totalmente diferente do Notion. E ao invés da gente estar limitado a apenas um banco de dados, o DataView ele trabalha com todo o nosso fluxo aqui do Obsidian. Então todos os arquivos que estão aqui, ó, se vocês olharem, ó, eu tenho o guia do Obsidian, que é os projetos eu tenho determinadas tags, tá vendo? Se eu venho aqui para as minhas notas pessoais, ó, eu tenho outras tags, olha só, tá vendo? Outras tags, outras metadados, né? Outras propriedades, na verdade, que eu queria dizer, tá vendo? Ó? Então, com o DataView eu consigo fazer muita coisa interessante, tá? E veja bem, então, deixa eu criar aqui, ó, vamos para a pasta de projetos, vou criar uma nova nota aqui. Vou fazer assim, ó, projetos ativos. Vamos supor que eu queira trazer para cá somente os projetos ativos, tá? Percebam que esse está ativo, esse está ativo, esse está ativo. Todos aqui acho que estão ativos, todos aqui estão ativos. Com o DataView eu consigo meio que criar uma lista sobre isso, né? Utilizando aí, ó, para quem já viu a aula de Markdown aqui no canal, eu posso colocar 3 acentos, né, de crase ao contrário aqui, para que eu determine que o Obsidian vai agora interpretar um bloco de código, tá? Só que aí esse bloco de código ele faz parte do plugin. O plugin é o DataView, então você coloca o nome DataView. Aí vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma lista. E aí o DataView ele pode trabalhar com tag, ele pode trabalhar com pastas, né, com diretório de pastas e arquivos. Nesse caso aqui, ó, se você observar a minha organização aqui, eu estou na pasta Home Projetos. Então eu quero que ele faça uma lista da pasta Home Projetos, certo? E eu também quero que nessa lista a gente tenha que ela contenha, na verdade, né, contens status ativo, tá? É isso. O que eu estou dizendo? Que para ele pegar o meu diretório aqui, né, do projetos e olhar para esses arquivos, qual que tem o status ativo, ó. E aí ele vai fazer uma lista disso, tá? Obviamente eu tenho que fechar aqui o meu bloco de código e vamos ver se deu certo. Olha só, interessante, ele trouxe para mim aqui todos os que tem projetos ativos, inclusive o meu template, né? Deixa eu ver aqui porque que ele pegou o meu template, se o meu template não está naquela pasta. Aqui, pessoal, é porque faltou colocar o from, tá? Eu tô falando aqui pro DataView fazer uma lista from. Eu esqueci de colocar esse argumento aí, que aí ele pegou todos os arquivos do cofre, né? E aí eu não queria isso, eu só quero que ele pegue desta pasta. Eu esqueci de colocar essa parte do from. Então, ó, vou fazer uma lista dessa pasta que contenha o status ativo. E olha só que interessante, ele traz para mim a lista com todos os projetos ativos. Se a gente olhar para cá, ó, nessa organização eu tenho aqui, por exemplo, jornada do usuário, que é uma nota que eu fiz com o Canvas. E o que acontece aqui? Essa nota não tem metadados, então ela não deve aparecer aqui nessa lista, e de fato não está aparecendo. Eu tenho esta nota de projetos ativos, né, que são projetos que justamente o que a gente fez agora, só que essa nota também não tem propriedades aqui, ó, né? Tanto é que ela não aparece aqui em cima o menu de propriedades, porque eu criei agora, né? Eu não fiz isso, diferente dessas outras. E olha só, vamos fazer um teste, vamos colocar isso daqui como concluído e tirar daqui o ativo. O que vai acontecer lá? O guia do Obsidian foi, ó, sumiu daqui, ó. Viu que interessante? A gente pode inclusive fazer aqui, vamos copiar o mesmo código. Deixa eu pegar aqui. Quero pegar o mesmo código e vou colocar aqui, ó. Só que ao invés de eu colocar como ativo, eu quero como concluído. Vamos ver se vai aparecer. Concluído. E deixa eu ver se ele vai me gerar essa lista. Tem acento aqui? Concluído? Isso, concluído. E aí, tá vendo? Ele meio que fez um filtro aqui diferente, né? Só pegou os que estão concluídos. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui essa guia aqui do ladinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aí. Eu vou alterar aqui, ó. O guia do Obsidian eu vou colocar como ativo. E vamos ver se ele vai atualizar aqui sozinho.
Ó, já atualizou sozinho, tá vendo? Então isso meio que funciona como um banco de dados, cara. E é muito interessante porque também a gente pode fazer tabelas e listas, né? O principal é tabela e lista. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui uma lista de livros que eu tenho, né? Ó, nessa pasta. Aqui no dashboard, que eu estou tentando construir um dashboard, eu criei essa biblioteca usando o plugin DataView. Olha só que interessante. Através da tabela, eu coloco o livro que eu li, a data de início, de fim, a capa, tudo isso está aqui, ó, por exemplo, tudo é Rio, né? Deixa eu pegar aqui, tudo é Rio. Olha só, eu tenho concluído, eu tenho aqui autor, no caso aqui autora, né? Olha a bola fora. A capa eu coloco através de um link e aí, ó, lá na biblioteca ele vai trazendo tudinho aqui os livros, né, que eu já li, os que eu pretendo ler e tal. E olha só que interessante, se eu vir aqui, ó, eu vou ter o meu código, digamos assim, né, é para fazer uma tabela, aí eu coloco o autor, o começo, o fim, a capa, e aí eu coloco da onde, né, que ele vai fazer essa tabela, no caso aqui home livros, e aí eu coloco também uma ordenação de, de parâmetros aqui, né? No caso é para mim colocar os livros que eu li recentemente, né? Pode ver que ele vai ficar na data do mais recente para o mais antigo, tá vendo? É isso. O DataView ele é muito poderoso porque você pode criar essas coisas, sabe? E aí, se a gente falar mais num futuro, assim, sobre como criar visuais diferentes e tal, a gente entra na parte de CSS classes, né? Que é um recurso também de você utilizar CSS para personalizar. Por exemplo, eu posso colocar aqui cards. Olha só, ele vai ficar no formato de card, tá vendo? Apesar de que eu estou tentando configurar ainda usando CSS, né, para deixar isso aqui mais bonitinho, mas é uma opção também da gente criar, utilizando cards, enfim, dá para fazer muita coisa, galera. Então, assim, o DataView é um dos plugins mais importantes. Eu espero que tenha dado para compreender um pouquinho, né, essa diferença entre os metadados de cada arquivo e como utilizar eles, né, para usar o DataView e fazer filtros, né, de tudo que você pretende filtrar. Outra coisa interessante para finalizar, então, né, então eu posso criar aqui uma lista from e aí hashtag eu coloco a tag que eu quero trazer aqui essa lista, né, produtividade, por exemplo, e vamos fechar o bloco de código, acho que ele já vai apresentar. Olha só, todas as minhas notas que tem a tag produtividade, ele trouxe para cá. Se eu quisesse criar outra parada assim para categorizar, digamos assim, por tag, né? Eu posso também fazer uma tabela from, aí deixa eu colocar criação de conteúdo, que é outra que eu estudo bastante, sabe? Deixa eu ver se já vai dar certo também. Olha só, ele criou uma rotina aqui, ele criou uma tabela aqui com todas as notações que eu tenho sobre criação de conteúdo, né? Bom, a aula foi essa, pessoal. Ficou um pouquinho longa, mas qualquer dúvida também aí que eu tenha feito aqui, que ficou, né? Você não entendeu direito, deixa um comentário aí que pretendo ajudar todos vocês, belezinha? Falou, até a próxima, hein?